Bom dia, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Mais uma vez estamos juntos. Eu sei que no mês de janeiro alguns estavam de férias, viajando. Acho que essa é a primeira reunião que a maior parte dos irmãos está presente. Para começar nossa conversa aqui hoje, eu quero ler um texto com vocês, que na verdade eu li a última vez que eu ministrei a palavra aqui, mas eu queria, e li também essa semana com a IL que eu reúno. A gente está estudando a primeira carta de Pedro, estudamos o capítulo 1, e no finalzinho do capítulo 1, Pedro escreve o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente conversou sobre isso, né? Como que a nossa alma é purificada? Só obedecendo à verdade, né? Como o salmista fala, né? Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Então, é a obediência à verdade que purifica a nossa alma, né? Que limpa das impurezas do mundo. Mas ele fala que essa purificação, ela tem visto o quê? O amor fraternal. Amém, irmãos? O amor entre nós, o amor à igreja de Jesus, né? O amor fraternal, não fingido, o amor sem hipocrisia, como a gente canta, né? Sem falsidade, né? Lá do Corpo e Família, sem qualquer falsidade. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Cara, Pedro dá tanta ênfase aqui, né? Ele escolhe tantas palavras para tentar explicar esse amor, o amor fraternal, não fingido, de coração, ardentemente. Por quê? Porque nós fomos regenerados, nós nascemos de novo. Tem lá na primeira carta de João, João escreve o seguinte, que aquele que é nascido de Deus, você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus? Amém. Então, o João fala assim, aquele que é nascido de Deus também ama aquele que dele é nascido também. O que isso quer dizer? Se eu sou nascido de Deus, eu também amo todos aqueles que nasceram de Deus. Amém? Se eu nasci de Deus, eu também preciso amar todos os que nasceram de Deus. Ou seja, se eu nasci de Deus, eu tenho que amar o meu irmão. Se eu nasci de Deus, eu tenho que amar a igreja. Amar, sim, com amor não fingido, ardentemente. Por quê? Porque eu nasci de novo. Porque eu fui regenerado. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, quando a palavra entrou no meu coração, quando a verdade entrou no teu coração e você creu na verdade, você se submeteu à verdade, né? Você obedeceu à verdade que você recebeu, a tua alma começou a ser limpa e te possibilitou amar o teu irmão. Amar fraternalmente, ardentemente, sem fingimento, em nome de Jesus. Amém? Porque você nasceu de novo. Por que eu estou falando isso, meus queridos? É verdade que tudo se resume no amor, como o livro do Franco. Tudo se resume no amor, mas a gente vai tratar aqui de um tema hoje, um tema de alinhamento com a igreja, que esse problema é resolvido simplesmente com amor. Basta a gente amar mais a Jesus e amar os nossos irmãos, que esses problemas serão resolvidos. E eu vou compartilhar com vocês algo que eu estou vivendo desde a metade do ano passado para cá. E eu sei que o presbitério também, cada um, em algum momento, começou a olhar isso. Eu vou falar da minha experiência, mas teve algum momento que todo o presbitério enxergou a mesma coisa, né? Mas na metade do ano passado, um pouquinho antes, a Ana Cristina e o Luiz Pequeno, e o Juliel e a Andréia, né, que até então eram os líderes do Ministério Infantil, do Tribos, já vinham solicitando se ausentar desse ministério, dessa liderança. E eles fizeram um trabalho muito bom, excelente, o trabalho que eles fizeram. E eu entendi plenamente os motivos deles, né? Plenamente. Não, são irmãos comprometidos, são irmãos que servem. Vocês sabem que a Andréia é a nossa gerente do centro social aqui. Vocês sabem que a Ana e o Luiz desenvolvem um trabalho com famílias atípicas, né? Estão servindo aqui no Cordas de Amor, que é o projeto que a Ana tem tocado aqui. E mesmo que a Ana não estivesse envolvida em nenhum projeto, ela se envolve, ela faz, ela está sempre... Desde que eu conheço a Ana, ela está sempre investindo na vida de alguém, né, amor? Né, o Sandro, que conhece a Ana, Sandro que conhece a Ana há muito tempo, a Ana está sempre alguém que ela está investindo, alguém que ela está puxando, alguém que ela está
Então, não são irmãos que não trabalham, que não querem trabalhar na igreja. É que eles já estão com muito trabalho, né? E aí, eles solicitaram. E aí, e dentro do presbitério, cada presbítero, os ministérios que existem na igreja, tem um pastor responsável, né? Eu era o supervisor do Tribos, sou, né, o supervisor do Tribos e da rede. E aí, quando eles falaram, eu pedi a lista dos cooperadores da rede e comecei a olhar a lista. Do Tribos, perdão, é que as duas coisas, né, eu misturo. Eu comecei a ler a lista dos cooperadores, dos professores e tal, e comecei a ver um problema. Que eu vi o quê? Eu vi irmãos comprometidos, mas que não tinham o dom. O Samar falou de dom, né? Não tinham o dom para essa liderança. Não era falta de compromisso, mas o irmão tinha o compromisso de ministrar a aula, tinha aquele dom ali de servir as crianças, mas para liderar o Tribos, às vezes não tinha aquele desenho. Ou não tem ainda, porque dons também a gente vai descobrindo e vai desenvolvendo na nossa vida. Mas irmãos que tinham compromisso, mas não tinham dons. Mas também vi irmãos com dons e que não tinham compromisso. Eu vi irmãos que tinham dom, compromisso, mas aparentemente não tinha pouca disponibilidade. E aí eu comecei a ver aquilo e falei, e começou a bater uma tristeza, obrigado, Juliel, porque eu não vi ninguém que pudesse assumir o Tribos. Ninguém. Exceto esses irmãos que têm compromisso e que podem vir a desenvolver os dons, né? Podem vir a assumir, mas no primeiro momento eu não vi ninguém. Ninguém. Aí conversei com a Ana, conversei com o Bianca, em algum momento falei com o presbitério, e falei, não vejo. Não vejo. E aí, se não tem ninguém para tocar o Tribos, quem vai tocar? Vamos acabar o Tribos? Poderia, né? Poderia pensar. Era uma opção. Vamos acabar então. Mas eu não creio, irmãos, que tem que acabar. Porque eu creio que o Ministério Infantil tem um papel muito importante. Eu sei que o papel de ensinar os filhos é dos pais. É dos pais. Mas é muito importante cooperar com os pais. Eu sei que nem todos os pais são fiéis nisso e acaba deixando a lacuna que a igreja precisa preencher, né? Eu fico falando assim, se dependesse só dos meus pais, meus irmãos, se dependesse só dos meus pais, meu pai hoje é um homem de Deus, tal, mas estou falando os pais que eu tive há 40 anos atrás, né? Que sexta-feira eu faço 40 anos. Então, os pais que eu tive durante a minha infância, né? Cara, se dependesse só deles, eu acho que talvez eu não estaria aqui hoje. Eles tinham limites, tinham problemas, tinham dificuldades, talvez eu não estaria aqui hoje, meus queridos. A minha vida cristã e o meu ministério, eu nem sei medir, eu não sei o quanto eu devo a irmãos que serviram, por exemplo, nas escolas bíblicas dominicais, aos irmãos que serviram nas escolas bíblicas de férias, aos irmãos que serviram no trabalho com adolescentes na congregação que eu fazia parte. Eu não sei medir. Acho que a minha vida cristã é somatória de um monte de coisa, um monte de gente. Teve meus pais, especialmente minha mãe numa fase, minha avó, aí veio o trabalho com crianças lá na congregação que eu me converti, aí veio não sei o quê, aí veio quem trabalhava com adolescente, aí veio o meu pastor, o Ideraldo, que nem todos sabem, mas o pai do Jim foi quem me batizou lá quando eu tinha 9 anos de idade. Aí veio Cristiano, que cooperou comigo pra caramba. Numa época que Cristiano me discipulou, numa época que ele não sabia discipular, nem eu sabia ser discipulado. Aí daqui a pouco veio o Sérgio Franco, veio o presbitério do Rio, vim para cá, veio o Sandro Lourenço, aí somos um presbitério hoje. Meus irmãos, eu nem sei dizer o que cada um, assim, a parte de cada um, mas eu sei que é um monte de gente que contribuiu na minha vida. Vocês acreditam que em alguma medida eu abençoo vocês? Alguma medida, eu sei que não é muito, mas alguma medida eu abençoo vocês. Se em alguma medida eu abençoo vocês, meus queridos, isso deve-se a todas essas pessoas. As minhas professoras de escola dominical, a tia Celeida, mãe do Tiago Roberval, que foi professora de escola dominical, a Rosa, do Jorge, que foi professora da escola dominical, a Tione, que aí o Dinho, Cristiane e Carol, a gente se conhece desde criança, a gente sai os nomes de todo mundo. Com um trabalho já um pouco mais velho, o Marcos Andrade contribuiu muito, né, Cris? Hoje eu não sei como é que o Marcos está, mas Marcos contribuiu muito.
com o nosso chamado, com tanta coisa, né? Então, assim, graças a Deus, gente, graças a Deus, que mesmo com a deficiência dos meus pais, com as lacunas que meus pais deixaram, teve um monte de gente que preencheu. Então, assim, meus queridos, graças a Deus, na congregação que eu cresci, ninguém falou assim, não, cuidar dos filhos é só os pais que têm que cuidar. Que se alguém falasse assim, meus queridos, eu nem sei onde eu estaria, nem sei onde estaria. Não, é só dos pais, deixa só os pais cuidarem. Então, nem sei onde eu estaria hoje. Né? Hoje, quem conhece meu pai é um homem de oração, meu pai... Só que não era assim. Não era. Depois eu conto o testemunho da minha família. Então, cara, esse trabalho é fundamental. Acho que a gente tem que aperfeiçoar, tem que melhorar. Eu sei que os irmãos da liderança do Tribos tentaram fazer coisas maiores, tinham os eventos no sábado, e os pais não engrenavam, não engajavam, os cooperadores, enfim, foi reduzindo. Aí o Tribos ficou basicamente as aulinhas de domingo. E aí, gente, falei com o presbitério, eu falei, o Tribos precisa continuar funcionando, então eu vou assumir o Tribos. Né? Vou assumir o Tribos, tenho jeito com criança? Não sei, posso descobrir, né? Posso desenvolver o dom. Posso desenvolver o dom. Tenho jeito com criança? Eu tenho jeito com meus filhos, assim, eu acho que eu tenho, né? Mas eu vou assumir. Assumir o Tribos. Daí eu passei a olhar o Tribos, uma coisa que eu deveria ter feito antes. Eu confesso que foi um erro meu. Eu deveria ter feito isso antes. Mas eu comecei a olhar o Tribos com mais atenção. E eu vi uma coisa, meus queridos, que me preocupou. As escalas do Tribos. O Tribos já estava sendo só a aula dos domingos, não estava mais sendo evento dos sábados. E os irmãos eram escalados para servir a cada 45 dias. Então, a cada 45 dias, quem estava na escala vinha dar aula aqui para as crianças. 45 dias, meus irmãos, a gente nem lembra que está na escala. Vou falar, por exemplo, eu marquei um exame para o Joaquim em dezembro. Quando foi chegando agora, final de janeiro, eu lembrava que tinha marcado o exame? Não lembrava. A sorte é que eu botei na agenda do Google, lá o Google me avisou e a clínica, 2 dias antes, mandou uma mensagem. Mas aquilo que fica muito longe, a gente não vê. E aí, quando chegava a escala da pessoa, às vezes 10 dias antes, uma semana antes, agora eu não sei exatamente, a Leni, que é a nossa responsável pela escala, botava no grupo. A pessoa já marcou um compromisso. E eu nem condeno. A pessoa já marcou um compromisso. Familiar, uma viagem. Aí a pessoa faz o quê? O cooperador, e eu nem condeno esse cooperador por isso, pede uma liberação. Aí a liderança do Tribos desenvolveu toda uma engenharia para quando pedir liberação, né? Se for com tanto tempo antes, tem que ser com tanto tempo antes. Se for com menos tempo, a própria pessoa tem que arranjar um substituto, né, para não sobrecarregar a liderança. Tem toda uma construção ali. Mas, gente, 45 dias, servir a cada 45 dias, as pessoas se esquecem. Servir a cada 45 dias não cria carga, nem cria conexão com as crianças, a cada 45 dias. E o que acontecia na prática? Era a cada 45 dias, quando chegava a escala, a pessoa já tinha um compromisso, aí tinha que remarcar para outro dia, a pessoa vinha servir na outra quinzena, às vezes, então ela ficava 2 meses sem servir. 2 meses, meus queridos, numa média aí, 2 meses, servir a cada 2 meses. Se o ano tem 12 meses, isso significa que a pessoa só dava aula 6 aulas no ano. Então, um cooperador do Tribos só dava aula 6 aulas no ano. Mas vou agregar mais coisa. Janeiro não tem aula do Tribos. Tem uma recreação aqui embaixo, teve, né, esse ano, esse mês de janeiro, mas não tem aula. Dezembro, só tem uma reunião geral. Ou 2, dependendo do que é a apresentação e tal. Então, na verdade, alguns cooperadores do Tribos estavam dando aula, 5 aulas no ano. Eu acho que pode ter tido algum que deu 4 aulas no ano. Isso é um problema dos irmãos? Cara, eu acho que nenhum problema deles, porque, na verdade, foi a estrutura que foi apresentada a eles. Né? Então, a cada 45 dias não tinha como ser assim. Não tem como ser assim a cada 45 dias. Aí eu fui fazer a consulta, perguntei a Bianca, quando congregava em outro grupo, que servia no Ministério Infantil. A Bianca lembra, isso mais de 10 anos atrás. Né?
A Bianca lembrava que era mais ou menos a cada 15 dias, né, amor? Que ela servia no Ministério Infantil. E Deraldo teve aí, lá no Rio, Deraldo é o pastor responsável pelo Ministério Infantil. Eu perguntei, Deraldo, lá a cada quanto tempo? E lá é uma equipe grande, né? Lá é uma vez por mês, mas tem os coordenadores lá que é praticamente todo dia, toda reunião. Então só a gente que tinha, nós éramos fora do padrão, totalmente fora do padrão. A cada 45 dias. Porque quando é a cada 45 dias as pessoas não se engajam. Porque o que a gente não vê, a gente não sente. Estou falando de necessidade. A gente não vê a Deus, mas a gente sente a presença de Deus, né? Mas as necessidades que a gente não vê, a gente não sente. Não sente, mas não faz parte da nossa rotina, não sente. É aquilo. Se você nunca vê um morador de rua, você não vai ligar para aquilo. Porque você não vê. Isso, meu querido, está na Bíblia. Jesus olhou as multidões, Jesus viu as multidões, e se compadeceu delas, porque eram ovelhas, como ovelhas que não tinham pastor. Mas ele viu, isso não está à toa na Bíblia. Quando a Bíblia fala assim, que Jesus viu, está falando o quê? Que a gente também tem que ver. Se a gente não vê, a gente não vai se compadecer. Se a gente não vê as crianças, a gente não vai se compadecer das crianças. Se a gente não vê os adolescentes, a gente não vai se compadecer, a gente precisa ver. Lá no Evangelho de João, Jesus fala para levantar os olhos e ver os campos. Então a gente tem que ver. Ele já falava que faltava 4 meses para a ceifa, e Jesus fala, levanta os olhos e veja os campos, eles estão brancos para a ceifa. Então a gente precisa ver. Amém? A gente precisa ver. Então, em função disso, a gente começou um desafio de reestruturar o Tribos. E aí a gente fez um chamado para os irmãos, e só ficar no Tribos quem tivesse disposição e disponibilidade para servir uma vez por mês. Mas depois, e é o tema da nossa reunião aqui, a gente teve que reajustar de novo, cada 15 dias. E graças a Deus, meus queridos, a gente fechou uma equipe. Precisamos de mais cooperadores? Precisamos. Mas a gente está com uma equipe que topou. Essa equipe vai servir a equipe A e a equipe B. Uma equipe está servindo hoje, a outra, eu vou acabar antecipando, mas a outra vai servir, não vou antecipar ainda não, mas assim, todo mundo vai servir a cada 15 dias, vão se alternar, aí faz as contas aí que vocês vão chegar na antecipa. Mas é assim, gente, glória a Deus que a gente fechou essa equipe que vai servir, glória a Deus, precisamos de mais gente, precisamos. Tanto que hoje a gente teve uma baixa, uma falta de uma professora, e aí ela botou no grupo 1h15 da manhã, 3h30 eu acordei de madrugada, peguei o celular, estava lá a mensagem dela. E aí eu, no 3h30 da manhã, eu ia falar com outro cooperador, tive que, vou fazer o quê, gente? O que eu vou fazer? Não sei se outro cooperador está preparado, está pronto. Aí o que eu fiz? Fui preparar a aula do Tribos. Eu falei, vou dar aula para o Efraim, se for o caso. Se ninguém, aí peguei lá o material, não sei o quê, tal. Passei boa parte da madrugada hoje. Só que hoje de manhã o irmão sinalizou que tinha se preparado e ainda puxou a esposa para servir. A esposa não é cooperadora do Tribos, mas foi lá servir. Então, glória a Deus por isso. Os irmãos estão servindo aqui. Mas isso, gente, esse desengajamento no Tribos, e assim, na boa, gente, não é o Tribos que sobrecarrega os cooperadores. Servir a cada 45 dias não sobrecarrega ninguém. Servir uma vez por mês ou servir a cada 15 dias não sobrecarrega ninguém. Sabe o que nos sobrecarrega de verdade? Sabe o quê? O que nos sobrecarrega? De verdade, gente. É o mundo. É a relação com o mundo, Alcimar. É o trabalho, é o dinheiro, é não sei o quê. E outra coisa, é o lazer. Até porque a gente vive uma época que nós nem sabemos mais lidar com o ócio. Sabe o que é o ócio? Ócio é aquela condição assim quando você não tem nada para fazer. A gente nem sabe mais o que é o ócio. Sabe por quê? Porque quando a gente está no estado de ócio, a gente tem o quê? O celular. A gente tem o celular e aí a gente vai ver vídeo no Instagram, no TikTok, no YouTube. Quem curte um joguinho vai jogar, quem não sei o quê. A gente não tem nada o que fazer, Mara. Não tem. Mas antes do celular, a gente literalmente, quem é mais experiente sabe disso. Antes do celular, às vezes não tinha o que fazer, né? E quando não tinha o que fazer, ia conversar, ou ia dormir, ia fazer outra coisa.
ia visitar alguém. Hoje não, hoje a gente não tem nada para fazer, é a primeira coisa que a gente faz. Eu faço isso, tá, irmãos? Pega o celular, vê se tem uma mensagem. Daqui a pouco tu está vendo um vídeo. Tá? Então, essas coisas que nos sobrecarregam, não é servir a cada 15 dias no Tribos. Não é. Porque eu sei que todos nós aqui temos um lazerzinho. Ou estou mentindo? Todo mundo tem um lazerzinho, ou é uma sériezinha, ou é um videozinho, ou é não sei o quê. Todo mundo tem. Então, graças a Deus, meus queridos, a equipe que ficou no Tribo está disposta a servir e está trabalhando. Mas isso chamou minha atenção para um sintoma. Um sintoma que a gente, na busca de deixar uma estrutura mais leve, pode ter surgido um outro problema. E aí a gente começou a olhar para outras situações na igreja. O presbitério começou a olhar. Por exemplo, as nossas reuniões gerais. As nossas reuniões gerais são quinzenais. Boa parte de vocês chegou quando já era assim, já era quinzenal. E talvez possa ter gente que nem sabe por que é quinzenal. Por que essas reuniões são quinzenais? E não todo domingo. Como todos os crentes do mundo reúnem todo domingo. Só os adventistas que não, né? Que é no sábado. Mas sei lá, 99% dos crentes do mundo tem reunião todo domingo. Todo domingo. Nós somos a exceção da exceção. Por que a gente só faz quinzenal? Hã? Nem vou falar disso, meu Kel. De manhã e de noite. Todo domingo de manhã e de noite. É verdade. Isso, mas se for falar disso... Mas por que a gente é quinzenal? Estou perguntando sério. Ó, a Johnny, quem está gravando talvez não tá ouvindo. Mas a Johnny está explicando o quê? Quando ela chegou, ela estranhou. Porque a Johnny sabe que crente reúne todo domingo, né? Ó, mas já te explicaram que era porque tinha irmãos que moram longe, mas não te explicaram direito. Mas tu vê. Não, gente. Olha só, irmão, presbitério. A gente tem que voltar. A gente deixa de explicar as coisas. Esse é o problema nosso. Os irmãos foram chegando, a igreja mudou. Os irmãos foram chegando e às vezes nem foram instruídos porque a reunião era quinzenal. Mas a gente, como todos os crentes desse mundo, a gente tinha reunião todo domingo. Era assim. Numa época que a gente nem tinha lugar fixo para reunir. A gente reunia em hotel. E era todo domingo. E a gente tinha que carregar caixa de som, não sei o quê, instrumentos de música. Vai ser mais dessa época, Biel. Tinha a carretinha lá do Seu Franco, que era o senhorzinho que a gente alugava lá. Né? Todo domingo tinha transporte de equipamento. Os irmãos iam mais cedo, montavam. Aí, não é só transporte de equipamento, transporte do Ministério Infantil, dos brinquedinhos das crianças, todo domingo. E era assim. Reunião de jovens, custo. Exato, custo, seu Miquel. Reunião de jovens, todo sábado. Tinha lugar certo? Não, era na casa de alguém, era em salão de condomínio, né, Isa? Toda semana, às vezes, tinha que fechar salão de condomínio. Quintal da Márcia e Simone Blum. E várias festas naquele quintal lá. Era assim. Mas o que mudou? A gente acreditou lá atrás que deixar um domingo livre, alternar domingo sim, domingo não, ia favorecer os relacionamentos. Esse era o objetivo. Que a igreja fluísse melhor nos relacionamentos. Ao não ter reunião em um domingo, a igreja estivesse junta, espontaneamente, eventualmente alguém que precisasse dedicar mais tempo à sua família. Também poderia usar o domingo para isso. Né? A gente sabe que alguns irmãos trabalham muito e aí poderia usar o domingo para isso, mas a gente esperava que isso ia favorecer o relacionamento. Então é isso, Johnny, não é porque mora longe, até porque a maioria mora perto. Mas era para a família de Deus aproveitar e também havendo necessidade da própria família do irmão. Era esse o motivo, era trazer uma estrutura mais leve
para favorecer o relacionamento. Isso funcionou? Funcionou. Funciona até hoje? O que vocês acham? Vou fazer uma pergunta. Não precisa me responder. Só refletir. Como é o seu domingo quando não tem reunião geral? As mulheres fazem faxina, né? Como é o seu domingo quando não tem reunião geral? Seu domingo de manhã? Dorme mais. Eu nem vou responder aqui. Vocês... Sabe que eu conheço, tinha um irmão que quando não tinha reunião, ele visitava outra denominação, uma congregação. Todo domingo ele tinha culto. Tinha reunião, tinha culto. Quando ele não estava aqui, ele estava visitando. Vocês assistem online. Para tu ver, né? Podia assistir aqui, né? A gente... Mas enfim, meus queridos, eu vou falar aquilo que o presbitério percebeu. A gente passou a ter reunião quinzenal. Isso aumentou o compromisso dos irmãos com a reunião geral? Não. Não. Porque mesmo sendo quinzenal, as nossas reuniões começam vazias. Isso já foi falado aqui em Assembleia Geral, não é tema novo. A questão dos atrasos. Mas assim, gente, o Yuri tirava a foto e mandava para a gente o início da reunião. Sabe quem está aqui no início da reunião? É o pessoal da música, o presbitério e às vezes 6 irmãos. Quando a reunião começa. A gente tinha o mau hábito de atrasar a reunião, esperando os irmãos chegarem. Aí a gente fez uma Assembleia Geral, eu não sei se vocês vão lembrar disso. A gente fez uma Assembleia Geral e a gente falou que isso estava errado. E que a gente ia começar a reunião pontualmente às 10 da manhã. Tem mais de ano que a gente começa a reunião às 10 da manhã. Mudou? Não. Tinha que ter foto aí, Yuri. Mas não, hoje não teve. Hoje os irmãos tinham mais do que 6 pessoas. Hoje tinha. Mas, às vezes, tem 6, 5, 7 pessoas no início da reunião. E a nossa reunião, irmãos, é quinzenal. É 2 reuniões por mês. 10 e 20 que começa a encher. O Yuri fez esse trabalho de tirar as fotos antes e depois. Antes e depois. E mesmo sendo quinzenal, o quórum muitas vezes é reduzido. Sabe quando enche a nossa reunião? Quando tem Dia das Mães, Dia dos Pais, cantata, assembleia. Embora hoje nem está tão cheio, mas a assembleia enche normalmente. Mas, no geral, nossas reuniões são vazias, ficam os buracos assim. Quando o Franco vem, também. Que bom, né? Mas a reunião fica uns buracos. Então, no primeiro momento, eu olhei o Tribos. Mas o presbitério estava olhando também as reuniões gerais. Pouco engajamento, que lá atrás funcionou. Hoje não funciona mais. Tem muitas coisas positivas acontecendo na igreja. Nós somos... Sim, o discipulado e a igreja na casa. Porque eu ia falar dos pontos positivos, mas é uma coisa verdadeira. A gente sempre, o que o Dinho está falando aqui, a gente sempre incentivou a igreja na casa, a igreja na casa. E uma das coisas positivas é que eu vejo que a maior parte dos irmãos são comprometidos com a igreja na casa. Pelo menos nos meus vínculos, eu sei que é assim, tem irmãos que estão comprometidos com a igreja na casa, nem sempre estão na reunião geral, mas estão na igreja na casa. Então, acho que isso entrou. Não sei, aí cada um tem a sua própria observação da IL que você faz parte. Mas eu acho que entrou. É uma igreja que é comprometida com a igreja na casa. Muitos irmãos são comprometidos com leitura da Bíblia, leitura em conjunto. Tem vários grupos de leitura da Bíblia. Tem grupos de oração também. Os irmãos estão lendo junto, lendo em conjunto, lendo. Tem o Clube da Luta, por exemplo, que é um grupo de irmãos que tem lá lendo. É um capítulo por dia, Sandro? Um capítulo por dia. Tem outros grupos de leitura. Então, é uma igreja que lê a Bíblia, é uma igreja que... Claro, estou falando na média, né, irmãos? Nem todos leem. Mas que tem compromisso com a igreja no lar. Mas, quando envolve aqui, que a gente pensou assim, não, um domingo livre, domingo sim, domingo não, a galera vai aproveitar o relacionamento. O que a gente viu? É que o domingo é subaproveitado. Que a galera não aproveita o relacionamento. E quando aproveita, geralmente é com o grupo com quem tem mais afinidades.
É o grupo dos afins, das pessoas que eu gosto, dos maneiros, dos legais. Legais para mim, né? A panela. A panela, Elcimar, é um fenômeno comum, tá? É fenômeno humano. Qualquer lugar vai ter. Qualquer lugar vai ter panela, tá, gente? Às vezes você vê na igreja panela, acha que é um problema da igreja. Não é um problema da igreja. É um problema humano. Qualquer lugar que você for, que vai ter um grupo grande de gente, vai ter panela. Na escola tem panela, no trabalho tem panela, em qualquer lugar. Nós somos seres humanos, nós reproduzimos o que acontece na humanidade. Só que a igreja de Jesus não pode deixar isso assim. A gente tem que abrir essa panela. A gente tem que incluir. E o que a gente percebeu? Que nós somos ruins de incluir os novos. A gente tem muita afinidadezinha ali com... Exatamente, Geiso. Porque essa é uma coisa que também a gente observou. Porque, assim, às vezes tem a comunhão da galera que é afim ali, o grupinho, está ali. Tá, mas a gente é ruim para incluir os novos. Chega visitante, a gente tem dificuldade de incluir. Chega gente nova, a gente tem dificuldade de incluir. Tem visitantes aqui que nunca são puxados para nada. Tem irmão que é novo, que é recém-vinculado, e ele está conhecido ali na IL dele, mas às vezes ninguém se aproxima. Entre os jovens e assim também, tá, gente? Na rede, também, acho que até pior. Se chega alguém novo, uma dificuldade de incluir. Uma dificuldade. Então fica ali a comunhão ali do grupinho, e aí fica uma disfunção, é uma anomalia, é um sintoma muito grave. Alguém falou, né, que a doença da comunhão é a coinonite, né? Tem a coinonia e a coinonite. Porque não inclui. Não inclui. Inclui o novo, inclui o diferente, inclui o excluído, inclui o chato, inclui o... Porque o chato ninguém quer incluir, né? Inclui. Mas a gente ficou ruim de inclusão, a gente ficou ruim de... Aí o sintoma, falta de engajamento no tribos, falta de engajamento na reunião geral, falta de pontualidade na reunião geral, dificuldade de incluir o novo. Cara, a gente começou a ver esses sintomas todos. O presbitério se colocou a refletir sobre isso. O que a gente está fazendo de errado? Porque a primeira coisa que nós pensamos não é o que a igreja está fazendo de errado, não. É o que a gente está fazendo de errado. O que o presbitério está fazendo de errado? Que isso está acontecendo. Porque essa igreja não era assim. Essa igreja não era assim. Eu sei que tem mudanças sociais que aconteceram no mundo. Isso tem impacto sobre a igreja. Eu sei que teve pandemia, isso pode ter tido impacto sobre a igreja. A reunião online, não sei o quê, tal. A gente não fica de fora dos impactos que acontecem no mundo, eu sei disso. Mas eu sei que essa igreja não era assim. Não era assim. Então nós ficamos mais acomodados, nós ficamos mais tranquilinhos. E eu gosto de tranquilidade, tá? Não condeno, não. Mas a gente ficou desengajado. Quer ver um outro setor que a gente está desengajado? E é uma coisa que a gente nem fala, tá, gente? E eu nem gosto de falar. Meus irmãos dos meus vínculos sabem que é difícil de eu falar sobre isso. Mas, assim, existe um desengajamento no serviço, um desengajamento das reuniões, um desengajamento financeiro. Porque a gente sabe que não são todos os irmãos que são comprometidos com as ofertas, com as primícias. A gente sabe que não é. Entendeu? Inclusive, isso nos limita, gente, porque se a gente tivesse um engajamento financeiro maior, a gente faria mais coisas. E eu nem falo do prédio aqui, porque de vez em quando os irmãos cobram. Esses dias eu nem lembro quem perguntou, então não é indireto para ninguém não, tá? Eu não lembro, tinha um monte de gente. Alguém perguntou assim, e aí, quando é que vai sair a churrasqueira? Quando tiver dinheiro, né? Quando tiver oferta. Alguém pergunta da quadra. A quadra eu nem falo, né, gente? A quadra é uma tristeza, porque é muito alto o valor. Mas o que a gente pode fazer em termos de obra de Deus mesmo? Porque com mais recurso, a gente faz obra nesse prédio? Faz, a gente pinta aqui, ó. Porque esse aqui o Cristiano sempre levanta... Cadê o Cris? Foi ali ver. O Cristiano sempre levanta de pintar aqui, que está horrível. Tá feio mesmo, né? Tá feio. Mas já viu como é que está o nosso salão lá embaixo? Pô, ainda bem que vocês não veem, gente. Tá feio. Convido vocês a dar uma olhadinha lá embaixo como tá feio. Tá feio. Hã?
os palitinhos aqui fora, que a Adélia esses dias se incomodou, tirou foto, quis fazer uma campanha para pintar. Os palitinhos, tá feio também. Se a gente tivesse mais recursos, e sabe o que acontece? Tem falta de recurso mesmo. Graças a Deus, todas as nossas necessidades básicas têm sido supridas. A gente tem tido o suficiente para manter, para socorrer irmãos que passam por necessidade, tal. Glória a Deus por isso. Mas a gente poderia fazer mais, se houvesse um engajamento financeiro maior, uma fidelidade a Deus maior. Entendeu? Poderia fazer mais em termos de obra extralocal. A gente envia uma oferta lá para a AMD, para a obra extralocal, todo mês a gente consegue enviar uma oferta, mas poderíamos enviar uma oferta maior. Uma oferta maior. Acho que foi o Jim que estava lembrando da reunião de líderes, né? Quando a obra lá em Porto da Folha, a construção da base missionária, que foi praticamente financiada com ofertas dessa igreja aqui. Dessa igreja. Nem éramos uma igreja grande, não somos até uma igreja grande, mas graças a Deus os irmãos se engajaram, não sei o quê. Hoje a gente vê um desengajamento financeiro também. E aí, gente, não é um problema com o presbitério, porque se você não honra Deus com as suas finanças, é um problema com Deus. É um problema com Deus. Eu até tenho uma experiência pessoal, né? Quando Bianca, a gente estava orando um pelo outro, houve uma circunstância que Bianca pensou assim, como é que eu vou casar com pais? Paz não tem dinheiro. Paz é duro. Eu andava com uma Uno e depois ela descobriu que a Uno nem era minha. Que a Uno nem era minha. Não é sério, né, amor? Hã? Aí, quando ela veio com essas coisas, a gente foi ter uma conversa e falei, Bianca, você tem um problema com dinheiro. Mas você não está dividindo entre eu e o dinheiro. Porque quando a gente tem um problema com dinheiro, a nossa divisão é com Deus. Não é com Anderson Paes, pobre, missionário, duro, sem dinheiro, que não tem nenhuma Uno na época. Hoje eu tenho o Sandeirinho, né? Mas na época nem a Uno que eu tinha era minha. Mas eu falei, teu problema é com Deus. Porque toda a divisão, quando envolve dinheiro, é com Deus. Porque Jesus falou, não podeis servir a Deus e as riquezas. E aí foi numa época que eu falei, então preciso dar espaço para que você enxergue que o problema é com Deus. Foi quando a gente teve um distanciamento, né? E até rompemos o nosso compromisso na época de oração. Porque o ponto fundamental foi esse, foi bem que entender que a relação com o dinheiro, na verdade, era um problema com Deus. Então, gente, se você não é fiel a Deus, na sua honra a Deus, se você não contribui, se você não oferta, se você não... Não é um problema com o presbitério. Deus vai continuar suprindo, Deus vai dar o jeito, Deus vai mandar o corvo trazer o alimento, igual foi com Elias, Deus vai fazer a farinha e o azeite multiplicar, Deus vai multiplicar pão e peixe, Deus vai dar o jeito. Vai dar o jeito. A questão é a tua relação com Deus. Sabe aquele texto de Filipenses, quando Paulo agradece a oferta que ele recebeu dos filipenses, ele agradece, e ele fala, não porque ele buscava isso, porque era por causa da relação deles com Deus. Era um sacrifício a Deus, porque ele mesmo sabia ter escassez e abundância. Eu recomendo que vocês leiam esse texto de Filipenses. Ele mesmo sabia passar por escassez e por abundância. Quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é esse o contexto. Mas ele sabia que aquilo faria bem, a oferta que enviaram para Paulo, Paulo sabia que aquilo faria bem à igreja de Filipos, aos ofertantes. Então, era uma coisa para Deus. Entendeu, meus queridos? Então, a gente sabe, nós poderíamos fazer muito mais se houvesse engajamento financeiro maior. Você quer que a gente faça mais? Você quer? Você quer que essa igreja faça mais? Você quer que esse centro social se amplie e a gente tenha tanta atividade aqui para evangelizar que nem tenha mais espaço? Amém? Você quer que a gente vire para a obra missionária? Quer? Não, vou ter que perguntar, gente. Pelo amor de Deus. Parece que não me conhece. Vou dar outra chance. Vocês querem que essa igreja faça mais? Amém? Amém? Amém. E nós podemos fazer muito mais, gente. Muito mais. A gente pode fazer mais se todos nós nos engajarmos no serviço, como é o caso do Tribos, como é o caso do Centro Social, se mais gente se engajar, como os outros serviços que tem na igreja. Se a gente se engajar no serviço, se a gente se engajar nos compromissos, como a reunião geral, que é um compromisso, se a gente se engajar no financeiro, se a gente engajar o nosso coração, a gente vai fazer muito mais, Osimar. Se a gente amar fraternalmente, ardentemente, sem fingimento, né? Se a gente amar do jeito que Pedro escreveu aqui, a gente vai fazer muito mais. Mas para a gente fazer, gente, a gente precisa estar engajado, a gente precisa estar envolvido.
Os cooperadores do Tribos não vão se engajar servindo a cada 45 dias. A gente não vai se engajar se a gente vem na reunião geral a cada 15 dias, aí surge um compromisso, aí você não vem, aí é uma reunião no mês que você vem. Uma reunião. E aqui a reunião geral tem um papel, né? De a gente rever os irmãos que a gente não vê na IL, do presbitério trazer uma palavra comum para a igreja toda. É um momento de celebração também ao Senhor. Então, não vai acontecer se não tiver um engajamento. E aí, quando a gente vê esse resultado, porque tem coisas boas na igreja, mas tem todos esses problemas, todos esses sintomas. São sintomas. A gente pensa assim, o presbitério pensa, onde foi que nós erramos? Não tem o pai, quando o filho dá problema, o pai não pensa, onde foi que eu errei? Não é? Os pais dos filhos aqui que são maiores, todo mundo já passou por isso, né? Pai e mãe. E meus filhos são pequenos ainda. Ô, Senhor, me guarda, Senhor, de ter isso. Mas eu sei que pode acontecer. Os filhos crescem e o pai pensa, onde foi que eu errei? O presbitério pensa também, onde foi? Nós temos refletido, irmãos, e chegamos à conclusão que a gente também tem erros nesse processo. Um foi que a gente demorou a ver isso. Demorou. A gente acreditou realmente que ter uma estrutura mais leve ia cooperar, né, para os relacionamentos, para ter uma igreja melhor vinculada. Só que a gente trouxe leveza à estrutura, mas a gente, com o passar do tempo, a gente não viu uma igreja com maior comunhão, mais vinculada, mais engajada. A gente não viu isso. É como se a gente tivesse aliviado a estrutura e tivesse assim, irmãos, tomara que ninguém se sinta ofendido, mas a gente acabou também, ao aliviar a estrutura, a gente não teve aquele negócio dos irmãos servirem com mais alegria. A gente teve, na verdade, a gente subestimou a carne, porque a gente acabou favorecendo o quê? A preguiça. A gente subestimou essa carne da preguiça, entendeu? A gente subestimou. Porque a gente pensa, não, os irmãos vão servir, vão ter comunhão. Passou-se anos e a gente viu que isso não aconteceu. Foi um erro nosso, a gente demorou a ver. O presbitério demorou a ver. Outra coisa é que o presbitério também, quem conhece a gente mais de perto sabe, a gente, de vez em quando, a gente é desorganizado, a gente precisa de mais organização. Sem deixar a parte orgânica nossa, que é o nosso DNA, sem deixar a nossa espontaneidade, mas a gente precisa ser mais organizado. E a gente precisa se comunicar melhor com a igreja. Essas coisas, o presbitério entende que nós erramos, estamos na busca por nos arrepender, inclusive pedimos perdão à igreja por ter errado nessas três coisas, ter demorado a ver isso, às vezes a nossa desorganização ter impactado a igreja de certa forma, nossos problemas de comunicação ter impactado a igreja. Porque, de fato, Jane, quando você diz assim, não, quando eu cheguei eu estranhei, me falaram que é por causa dos irmãos que moram longe. Isso fala, Jane, que a gente parou de comunicar. A gente não comunicou direito mais, a gente não voltou a explicar para os irmãos, porque foi bom você ter falado, Jane, porque me deu ainda mais clareza como que a gente deixou de comunicar essas coisas. Talvez os irmãos lá de trás lembram disso, mas quem chegou depois foi chegando e falou assim, pô, que igreja maneira, né, Jim? Que igreja maneira, tem reunião só a cada 15 dias e não pede oferta. Eu estou falando isso porque isso aconteceu, tá? Falaram com o Jim, pô, essa igreja aqui é legal, não pede oferta. Não. E lá atrás, tínhamos oferta ainda por cima, todo domingo. Então, tinha um potinho que passava com oferta, né? Tinha. Você, quem chegou depois, não viu nada disso, acho que sempre foi assim, do jeito que eu... Não, gente. A gente tinha uma igreja todo domingo, que carregava coisa, que tinha oferta, que era. E as reuniões eram à noite. Aí é o outro tema. A reunião era domingo à noite. Inclusive, quando a gente puxou para amanhã, também foi pensando no relacionamento. Né? A gente puxou para amanhã, também foi pensando nisso. Mas aí entra aquilo que o Jason falou. Sabe quando acontece os relacionamentos muitas vezes? É no domingo que tem reunião geral. Porque alguns saem daqui e partem para almoçar juntos. Isso acontece. Acontece. De vez em quando eu vejo alguém, não, vamos lá, alguém compra um frango, alguém não sei o quê. Isso acontece. Aí, por incrível que pareça, o domingo que tem... É a percepção que eu tenho, Jason. Que o domingo que a galera mais aproveita para a comunhão é o domingo que tem reunião geral. E o domingo que não tem é subaproveitado. Então, meus irmãos, a gente quer pedir perdão a vocês, no nome de Jesus, porque nós demoramos a ver essas coisas.
e estão em busca de arrependimento. Sei que tem os irmãos que estão nos ajudando aí na comunicação. Aliás, sempre é bom contar com irmãos, né, que procuram ajudar, que fazem as suas críticas para construtivas. Né? A gente teve irmãos que nos procuraram, não, pode melhorar aqui, pode melhorar ali. Estão tentando nos ajudar. É difícil trabalhar com a gente. Às vezes a gente não coopera muito. Mas os irmãos estão nos ajudando na comunicação. A gente tem uma equipezinha que está servindo. Então a gente quer dar fruto de arrependimento, né, em nome de Jesus. Amém? Vocês nos perdoam? Em nome de Jesus. Eu falo aqui como porta-voz do presbitério. A gente conta com o perdão de vocês, mas a gente vai mudar algumas coisas. Porque parte do nosso arrependimento é trabalhar para que a igreja fique mais engajada. Amém? Deixa eu ver o horário, se eu não estou avançando muito. 6h20, dá tempo ainda. Perdão, 11h20. Estou pensando na reunião à noite. Reunião às 6 da tarde, né? Tem gente que é favorável. Na IL, sexta-feira, teve gente que levantou. Não, podia ser à noite. Aí o outro falou, não, mas de manhã é melhor. Aí fica a divisão, né? 11h20. O que a gente vai mudar, meus queridos? O que a gente vai mudar? É o primeiro impacto na nossa agenda. Voltaremos, a partir de hoje, a ter reuniões todos os domingos. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos os domingos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Todos os domingos. Como qualquer crente desse mundo. Ah, paz. Aí vai ter alguma objeção. Mas como é que eu vou fazer quando eu tiver um compromisso? Ó, na vida, compromisso de família, por exemplo, um aniversário, não sei o quê, uma viagem. Vou falar assim, ninguém levantou essa objeção, mas eu já estou me antecipando. Ah, mas se eu tiver compromisso. Meu irmão, como é que tu faz quando o compromisso é no domingo que tem reunião geral? Nesse cada 15 dias. Você segue tendo os compromissos pessoais. Alguns pedem liberação, os mais comprometidos pedem liberação. Os que têm o compromisso intermediário avisam. E os que não têm compromisso, nem avisam. Simplesmente não vêm. Não vêm. Então, se hoje a reunião quinzenal já é assim, Elcimar, quando a pessoa precisa, às vezes precisa se ausentar da reunião, ter uma viagem, não sei o quê, já é assim. Então, quando a gente voltar a ter reunião todo domingo, se você tiver uma necessidade, vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada a tua vida. Vai mudar sim. Vai mudar que se você quiser estar mais exposto à palavra de Deus, você vem. E aí você vai estar mais exposto à palavra de Deus. Amém? Se você quiser ter mais disponibilidade para comunhão, vem também. Se você quiser louvar a Deus pela semana que você passou e quiser separar o teu domingo de manhã, continua sendo de manhã a reunião, tá? A gente ainda não fez essa consulta para a noite. Mas se você quer separar teu domingo de manhã para vir louvar a Deus, a gente vai estar aqui. Amém? Amém, irmãos? E a gente esperando sinceramente que o nosso quórum melhore até. Porque as irmãs não vai precisar mais, embora a gente vai mandar os avisos, aquele avisozinho lá, tem reunião geral domingo. Se for todo domingo, e todo domingo, precisa de avisar. Eu sei, mas lá onde você se converteu, tinha aviso que tinha reunião geral? Lá no sítio, lá também, os anos que tu congregou lá, tinha aviso? Não tem aviso. A gente também não tinha aviso antes, a gente só avisava o local, porque o local mudava. Né, Ana? A Ana é dessa época, a gente avisava o local. Mas precisa, quando é todo domingo, nem precisa do avisozinho lá, da artezinha. Embora a gente vai seguir mandando a arte, até isso entrar no sangue. Para convidar, às vezes já aconteceu, de gente, na época, de visitante, que às vezes não é o dia da reunião. Tem um irmão que congregou um tempo atrás entre nós, está querendo visitar, aí ele me perguntou, pai, me avisa quando é reunião geral. Me avisa. Se for todo domingo, a gente fala, né? Todo domingo tem reunião. Todo domingo. Então, meus queridos, acho que essa é a mudança que vai causar um impacto maior. Todo domingo a gente vai estar aqui para você estar mais exposto à palavra. E se você quiser vir, vai ter gente aqui. E esperamos que todos venham em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, uma revisão de como vai ser o nosso domingo. E, em função disso, o Tribos aumentou a necessidade de cooperador do Tribos. Porque aí os irmãos vão servir a cada 15 dias. Tem uma equipe que está servindo hoje. E domingo que vem, porque já começa domingo que vem. A partir de hoje,
Dia 8 de fevereiro, que é o próximo domingo, teremos reunião geral. No outro domingo, que é carnaval, vamos ter reunião geral. A gente não vai ter retiro esse ano. Vamos ter reunião geral. No outro vai ter reunião geral. No outro vai ter reunião geral. E assim até dezembro a gente vai tendo reunião geral. Até quando o Senhor permitir. Amém? E o Tribos, então, é uma equipe reduzida. E os irmãos compraram essa briga de quinzenalmente. Hoje tem a equipe A e domingo que vem tem a equipe B. No outro domingo volta a equipe A. Se tivermos mais cooperadores, a gente pode rever isso. Pode tentar deixar a escala uma vez um pouquinho mais espaçosa, com, de repente, 3 semanas, em vez de 21 dias, em vez de 15. A gente pode fazer algo assim. Mas precisa de cooperadores. Precisamos de cooperadores no Tribos. Amém? Precisamos de cooperadores no centro social. Precisamos de cooperadores em inúmeras áreas. Mas a gente vai ter todo domingo. E aí outra mudança que a gente vai fazer, e aí seria bom vocês tomem... Tem a projeção do calendário, Jim? Será que conseguiu? É aqui. Mas deixa eu pegar aqui para não me perder. Em função disso, gente, da gente dar fruto de arrependimento e sermos mais organizados e comunicarmos melhor, a gente montou um calendário para o ano todo. E isso é uma grande transformação. Quem lidera ministério aqui sempre sofreu com isso, né? Porque a gente não tinha calendário para o ano todo. Mas nós temos agora um calendário para o ano todo. Claro, ainda pode ter mudança, né? Pode entrar algum evento que não está previsto nesse calendário, a gente pode alterar alguma coisa, mas a gente tem um calendário previsto para o ano todo. Começando com essa mudança de reuniões gerais a cada domingo. E o primeiro evento que vocês precisam tomar nota... 7/2. Tá ok, vamos lá. Dia 1º de fevereiro é hoje nossa Assembleia Geral da Igreja. Dia 7/2 é o encontro das famílias... Cadê? De pré-adolescentes. Aqui entra um lado importante aqui. Como a gente falou do Tribos, das mudanças do Tribos, a galerinha que está entre 10 e 13 anos, que hoje é chamada de Humble, embora deve mudar de nome, mas essa galerinha está saindo da estrutura do Tribos. Então, o Tribos hoje fica responsável pelas crianças até 10 anos de idade. Tá bom? E quem está dos 10 aos 13 vai ter um outro trabalho que hoje é Dinho, Carol, Cristiano, Dinho, Isa, Cristiano e Carol, com outros cooperadores aí que estão organizando esse trabalho do Rambo. Tá bom? Vai ser uma outra... Porque é uma galerinha que não é criança demais para estar no Tribos e ainda não tem idade suficiente para estar na rede. Então, a gente vai estar começando já um trabalho... Na verdade, esse trabalho já existe, tá? A gente só está retirando ele da estrutura do Tribos, outros irmãos assumindo. E quem sabe isso se torne um ministério, um movimento com pré-adolescentes, em nome de Jesus, né? Que se torne mais do que uma igreja no lar, né? Se torne um negócio grande, né? A gente precisa de gente que ore. Aliás, gente, se você não tem dom, ore pelos pré-adolescentes, ore pelos adolescentes, orem pelos jovens. No carnaval, a gente vai ter aqui um acantonamento. Nem todos conhecem essa palavra, né? Acantonamento é um acampamento aqui dentro, tá? É um acampa dentro. Mas o acantonamento, nós não teremos retiro de carnaval, mas os jovens estarão aqui no dia 14, que é o sábado de carnaval, começando de manhã, tá bom? Sábado de manhã, depois o pessoal passa os horários certinhos. Cadê? Cadê os jovens? A rede, os jovens vão estar aqui. Hã? Vão estar aqui, vão passar o sábado aqui, vão dormir aqui e vão acordar domingo de manhã, deixando tudo pronto para a nossa reunião geral. Amém? As salinhas do Tribos, esse é o acordado. Vai dormir aqui, mas tem que deixar tudo arrumadinho para a reunião geral. Então, porque dia 15, a gente tem... Normalmente, nessa agenda nem está os domingos, porque todos os domingos a gente vai ter reunião geral, tá? Tem que estar com o treinamento da rede. Em março, vocês podem tirar foto, depois colocar isso nos grupos. Em março, dia 14, a gente tem um encontro de mulheres, que é no sábado. E dia 29, e aqui que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Dia 29/3, 29 de março. É um domingo também,
Só que é um domingo que a gente vai dedicar à convivência. A gente vai ver um local, um espaço, passar o dia juntos, né, para almoçarmos juntos. Então vai ser um dia de convivência, dia 29/3. Do dia, pulando para maio, dia 16 e 17 de maio, também é um fim de semana. É um fim de semana, sábado e domingo. Em vez de nós termos a nossa reunião normal aqui no domingo, nós vamos ter um seminário. Porque a igreja precisa estar mais exposta à palavra de Deus. Amém? É a palavra que nos limpa. É ou não é verdade? A palavra aumenta a nossa fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra limpa, a palavra santifica, como a gente leu, né? Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Então a gente precisa da verdade para a gente purificar nossa alma. A gente vai ter um seminário, que está ali como nome revisão, ficou revisão mesmo? É um seminário. Que a gente já tem até um tema desse seminário. Nós vamos falar sobre a nossa relação com as riquezas deste mundo, né? A verdadeira riqueza. Esse é o nosso tema. Vamos começar aqui no sábado e no domingo. Então, já separe a sua agenda de maio. Bota aí no Google, agenda, no Apple, sei lá o quê. Bota aí, dia 16 e 17 de maio, nosso primeiro seminário. Dia 25 de julho, temos o primeiro encontro de mulheres, segundo encontro de mulheres, perdão. Aqui de novo, dia 25/9 e 26/9, seminário de novo. E o nosso tema é peregrinação, Copa e eleições. Por que está assim? Talvez você se pergunte, né? Por que está assim? Porque esse ano nós temos dois eventos que tiram o nosso norte. Tira o norte da igreja, seu Melquiel. Para quem gosta muito de futebol, Copa do Mundo. Mas tem um outro evento que esse me preocupa mais do que a Copa do Mundo. Eleição. E eleição tira o norte da galera. Tira totalmente. De uns anos para cá, a eleição virou um problema. Já tirou meu norte também. Né? Briga na igreja. Já tirou meu norte. Teve uma eleição aí que eu fiz um monte de desafeto, cara. Criei inimigo que eu não tinha. Graças a Deus eu me arrependi. Já tem muito tempo. Mas tem esses dois eventos, gente. A gente tem que lembrar que a gente está aqui, nesse tempo aqui, é o tempo da nossa peregrinação. Nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros. A nossa pátria está nos céus. Então a gente vai falar sobre a nossa verdadeira pátria, né? E como a gente lida com a nossa relação com o mundo, né? Uma vez que a gente está aqui, a gente tem que saber sobre a nossa relação com o mundo. Dia 8/11, a gente tem a nossa última convivência do ano, a segunda. E dia 31 vamos ter evento aqui de Réveillon. Tá bom? Esse ano nós não tivemos, mas sempre tem irmão que demanda. Tem irmão que às vezes não tem família aqui e tal, quer estar junto. A galera sempre dá um jeito de estar junto, né? Mas aí a gente vai fazer algo com a igreja toda que estiver aqui, né, no dia 31 de dezembro. Amém? Isso, gente, talvez você não saiba. Mas para quem está na liderança aí de ministério e tal, sabe que isso aqui é um avanço extraordinário, né? A gente tem uma agenda. A Ana Cristina está rindo ali. Isso aqui é um avanço extraordinário, a gente tem uma agenda. E assim, já que estamos divulgando a agenda, adeque, em tudo que for possível, adeque a tua agenda a essa agenda. Ah, quero fazer uma viagem. É viagem a passeio? Tenta agendar numa data que não é o seminário. Se você tem como escolher a tua viagem, a gente está querendo fazer uma viagem, precisando, não é necessidade, mas é importante a gente fazer uma viagem a alguns familiares. Mas a gente já decidiu que a gente volta antes do dia 31, para passar o Réveillon aqui. A gente viaja em dezembro e volta antes do dia 31 para passar o Réveillon aqui. Então, se a passagem permitir, né, a gente está olhando as passagens para tentar vir antes do dia 31. Estamos de olho nas passagens ainda. Então, meus queridos, isso aqui vai ter trabalho? Vai. Para organizar a convivência vai ter trabalho? Vai. Para organizar o seminário vai ter trabalho? A gente vai fazer um evento de 2 dias. Talvez role aqui a alimentação, a gente está conversando sobre isso. De repente, ter os irmãos que empreendem com alimentação, montando suas estandes, a barraquinha, né? Seus estandes aqui, a gente está vendo ainda. Tudo isso demanda um trabalho. E a gente precisa de quê, gente? De trabalhadores. Portanto, é importantíssimo, né, você se envolver. Falar assim, Paz, Dinho, Cris, Sandro, procura assim, ó, eu quero servir com o evento da convivência.
Eu quero servir com o evento da convivência, porque eu sou bom nisso, eu gosto de cozinhar, eu não sei o quê, eu sou bom em ver lugar, eu conheço o lugar, que a gente nem fechou o lugar ainda, tá, gente? Conheço o lugar, a gente precisa de um lugar que comporte aí umas 200 pessoas. Eu conheço, você quer servir, então você é presente para servir no evento da convivência. O seminário, aliás, pode ir além, você pode servir, inclusive, sugerindo temas, porque vai que o seminário continue para 2027. Você ainda pode falar, pô, pai, tem um tema aí que seria importante a igreja. Sabe o que o Semar falou sobre os dons, né? De repente você tem uma percepção de uma necessidade da igreja que a gente não está vendo. E aí, como seria bom você contribuir também, trazendo a sua sugestão para o seminário, enfim, para o evento do Réveillon, para o Tribos, para o Centro Social, para a equipe de música. Para a equipe de música. Enfim, gente, essa é a nossa agenda. A gente precisa montar uma equipe. A gente chamou essa equipe de diaconia para servir nesses eventos. E eu sei que é para assim, diaconia, nem sabe o que é diaconia, né, às vezes. Mas diaconia nada mais é do que serviço, né? Diaconia é o serviço que dá suporte ao ministério da palavra. Quando os apóstolos escolheram os diáconos lá, a igreja escolheu, né? É para que os apóstolos pudessem dedicar a palavra e a oração, né? Então, todo o serviço na igreja que dá suporte ao ministério da palavra é uma diaconia. Você servir as crianças é uma diaconia. Você está na recepção é uma diaconia. A galera que cuida do estacionamento é uma diaconia. Quem cuida da questão financeira está exercitando uma diaconia. Enfim, tem várias diaconias e a gente precisa de uma equipe de diaconia que cuide desses eventos. Entendeu? Temos essa necessidade e é muito importante que você se envolva para servir. Deixa eu trazer uma cooperação aqui rapidinho. Uma das coisas que eu acho que a gente tem claro é que assim, a gente quer trabalhar com essa comunidade, a gente sempre buscou isso. Algo que eu vou chamar aqui de formação espiritual. O que é formação espiritual, né? Acho que alguns já captaram o que eu quero dizer. Mas formação espiritual é um desenvolvimento, né? A gente entende que o trabalho da igreja, nós somos uma família onde nós formamos pessoas. Formamos pessoas para viverem de acordo com o padrão de Deus, com o propósito eterno de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Jesus falou isso, façam discípulos, né? Fazer discípulo não é simplesmente você chegar e comunicar uma mensagem e ir embora. A gente entende que fazer discípulos é você comunicar a mensagem e você também edificar aquela pessoa, você batizar aquela pessoa, se ensinar, formar. Então, todo o nosso trabalho aqui, que a gente busca realizar, que o presbitério entende, é de formação espiritual. É de formação de cada irmão, desenvolvimento individual, onde cada um vai se tornar o quê? Um discípulo maduro. Talvez alguns de vocês não tenham essa clareza, mas a gente quer transmitir ainda mais essa clareza. Então, tudo que a gente faz, reuniões, tudo isso, é para trazer essa consciência. Algumas pessoas podem até achar assim, poxa, mas reunião geral, todo domingo, o pessoal já falta de 15 em 15 dias, aí que o pessoal vai faltar mesmo. Nós cremos que, se a gente estiver juntinho aqui, sendo limpos pela palavra, a gente de verdade se debruçando sobre a palavra, a gente crê que a fé vem pelo ouvir. Nós cremos nessa verdade, né? A gente não está aqui para fazer evento maneiro e divertido. Né? A gente está aqui para, de verdade, se apegar à verdade, e a gente acredita que a fé que é necessária para mover cada irmão, cada pessoa, ela vem pelo ouvir a palavra. Então, nós estamos apoiados de verdade nisso, né? Crendo que, de alguma forma, isso vai contribuir para essa ação, vamos chamar assim, né? Então, tudo que nós estamos apresentando aqui, de verdade, a gente precisa de cada um aqui como uma equipe, servindo, de fato, né? Cada um contribuindo. A gente acredita que quando trabalhamos juntos, inclusive pelo reino de Deus, é muito importante também a gente fazer coisas juntos, porque ali nós vemos as deficiências, nós vemos as deficiências do caráter,
nós vemos aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser corrigido. Eu falei esses tempos aí aqui atrás, né? Se quer conhecer alguém, case com ela primeiro, né? Não dá para casar com todo mundo, então, mas ainda bem, né? Mas se você quer conhecer alguém também, trabalhe com ela. Trabalhe com ela. Então, quando nós trabalhamos juntos pelo reino de Deus, nós observamos coisas também, nós podemos nos desenvolver, podemos crescer. Essa é a esperança que nós estamos nutrindo, onde cada um vai se engajar de alguma forma pelo reino de Deus. Não entenda que isso aqui é por causa de uma instituição, da instituição, comunidade cristã, sei lá, qualquer coisa que você já tenha, um CNPJ que você já tenha visto. A gente entende que precisamos fazer isso para que você se engaje no reino de Deus. E nós não nos preocupamos, tá? Mas a gente fica atento para esse momento que a gente vive, que é um momento de apostasia. Eu vim com essa palavra no meu coração hoje, lembrando de algumas palavras, assim, de algumas recomendações. Alguém não sabe o que é apostasia? Alguém não sabe o que é apostasia? Apostasia é desvio. Apostasia é desvio. Pelo que a gente observa, e isso não precisa só o presbitério, talvez se a gente sentar aqui com outros irmãos aqui, maduros, que a gente identifica como maduros, a gente chega a essa mesma conclusão. Assim, a gente vive um tempo de apostasia. As pessoas têm apostatado da fé. Ah, mas Dinho, a igreja evangélica nunca esteve tão forte, tão, né, expressiva, vamos chamar assim. Infelizmente não é sinônimo de que não estamos vivendo tempo de apostasia, porque a gente observa uma facilidade para que as pessoas se desviem da verdade. E uma das primeiras coisas que começam a acontecer é quando você rompe os teus relacionamentos, ou quando você direciona a tua vida para os teus próprios interesses. E a gente tem visto isso, que uma pessoa centrada em si mesma, ela já é uma vítima fatal da apostasia. Consegue entender? Então você começa a romper o teu relacionamento, o teu serviço a Deus, você rompe o teu relacionamento com as pessoas que te instigam e te estimulam a se permanecer fiéis, e você começa numa jornada solitária, sozinho. E nós precisamos de pessoas fiéis do nosso lado para a gente permanecer fiel. Amém? Vocês entendem que essa advertência assim, ó, permaneça fiel, é uma advertência importante para esse tempo? Então, a nossa atividade aqui, essas coisas que a gente está planejando, a gente até gostaria de apresentar. A gente teve uma situação da apresentação, mas a gente queria mostrar melhor para vocês. Mas tudo que o Paz aqui falou envolve isso, envolve esse cuidado, essa fidelidade que a gente quer ter até o último dia. E Jesus diz assim, bem-aventurado aquele servo, quando eu chegar e voltar, ele vai estar servindo e dando de comer a seus irmãos, né, seus conservos, dando de comer. Eu entendo esse texto como isso, como um compromisso de serviço uns aos outros, de edificação pelo reino de Deus. E eu queria dizer uma última coisa assim, também importante, né? Como eu falei aqui sobre formação espiritual, quando o Pai toca aqui nesse tema do dinheiro, o Pai até abordou essa questão estrutural, as coisas que a gente pode fazer, mas uma coisa que mais nos preocupou no nosso encontro, na nossa reunião, é que assim, que a relação com o dinheiro, ela demonstra, é um termômetro de como a gente está. O como você lida com o dinheiro, como você se organiza financeiramente, ela demonstra o teu estado, a tua relação com Deus. Tem pessoas que questionam isso, mas Deus não se importa com o dinheiro. É ruim que não se importa, hein? Por quê? Porque o dinheiro move as pessoas. Você levanta todos os dias de manhã para você trabalhar, para você, no final, ter o teu salário. Então, Deus, Ele se importa sim em como você administra. E o nosso cuidado é, de verdade, a gente se tornar, mais uma vez, uma comunidade generosa, que pratica generosidade, que pratica justiça. Porque também, até o Sandro nos lembrou aqui, no dia que a gente estava discutindo sobre isso, que esse tema financeiro envolve justiça. Onde Jesus diz assim, que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, ou seja, dos religiosos.
Religioso fica preocupado de contar moeda se vai faltar para ele, porque ele tem que fazer aquele compromisso religioso. O discípulo de Jesus, ele se preocupa em ser dadivoso, em ser generoso, porque assim como o Senhor é, ele também é. E isso é importante para que a gente não viva escravo do dinheiro, escravo das riquezas. Então, por isso, inclusive, a gente identificou essa necessidade de começar esse seminário desse primeiro semestre falando sobre as riquezas. Oi? A relação com as riquezas. Então, eu queria assim, só dar essa pincelada também nesse tema, porque nós lembramos, né, como até hoje nós colhemos fruto de entendermos a importância da generosidade e justiça. Até hoje. Nós somos uma comunidade pequena e nós, até hoje, abençoamos pra caramba, porque a gente entende essa importância da generosidade e a gente tem visto isso, esse entendimento se decair. A gente tem observado isso. Então, eu acho importante dar uma pincelada nesse tema também. Cris, tem algum aporte também para fazer? Hã? O pai está falando aqui, é importante, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para esclarecer sobre tudo isso que o pai, que o Jim falou aqui, pode nos procurar, tá bom? Nos procura, vocês sabem que nós estamos à disposição. Pergunta, esclarece, né? E essa agenda que a gente projetou aqui é mais especificamente sobre os domingos, né? Como nós vamos utilizar os domingos, mas as outras atividades permanecem normalmente, né? Todo sábado a rede se junta. Ainda está quinzenal? Por enquanto, né? Já estou falando aqui que vai passar para ser... É que eu fico pilhando, tem que ser todo sábado também, tem que fazer alguma coisa. Mas a rede se junta quinzenalmente aos sábados. As atividades do CS estão retomando, já retomaram, vão retomar com mais força agora no próximo sábado, né? Como o pai falou aqui também, os encontros com os pré-adolescentes vai acontecer também. Então a coisa está acontecendo. Essa agenda que nós passamos aqui é especificamente sobre os domingos, tá bom? Amém, queridos? Para a gente orar, só queria falar algo rapidinho assim. O pai estava falando de como ele foi abençoado, né, na infância dele, como houveram muitas cooperações também, e ele falou que a gente cresceu junto aqui, cresceu entre aspas, né? Uns crescem mais que outros. A gente passou a infância junto. Né? Envelhecemos juntos, né? Estamos envelhecendo juntos, graças a Deus. Né? Mas eu também posso testemunhar o quanto eu fui abençoado pelo meu envolvimento com a igreja. Quanto eu fui abençoado com o meu envolvimento com a igreja. Né? E eu posso afirmar para você que não tem um investimento melhor que você possa fazer, que é investir o teu tempo com a igreja. Investe o teu tempo com a igreja. Se eu for olhar a minha agenda da minha vida, ela é 90%, 99% envolvida com igreja, irmãos. Envolvido com eventos de igreja, com retiros. Às vezes eu comento com o pessoal, irmãos, eu não lembro de eventos da igreja que eu era simplesmente um participante. Na maioria deles, eu estava ali trabalhando, porque eu sou melhor que você. Não é, gente. Eu estou falando isso por quê? Porque eu quero dizer o quanto isso abençoou a minha vida. Nesse envolvimento com a igreja veio o meu chamado. Nesse envolvimento com a igreja vem todo um aperfeiçoamento, um crescimento, um amor por Jesus. Então, irmãos, eu estava falando para os jovens ontem aqui, a gente estava no encontro de jovens aqui, tinha pouca gente. Eu falei, talvez você possa achar, o que eu estou fazendo aqui, né? Um grupinho pequenininho. Eu falei, não tem desperdício para você quando você está no meio da igreja. E também não tem desperdício nenhum para você quando você está se doando para a igreja. Quando você está semeando. Quando você está semeando o teu tempo. Quando você está semeando tuas orações. Quando você está semeando tuas finanças, teus recursos. Não tem desperdício, querido. Se você investir em qualquer coisa aí, pode ser que dê um BO no mundo aí, você perca a tua grana. Né, pai? Mas você não tem desperdício em investir a tua vida no trabalho
da igreja. Não é uma instituição, não é uma estrutura. É a obra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar?